Muito boa tarde, ministros, companheiros. Neste tempo final, no corpo místico do Senhor, lá reunidos com o nosso irmão reverendo Bruno Cooper, em Bússia, África. É realmente uma bênção e um grande privilégio para mim poder saudar a todos vocês e pedir ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem contidas em seu programa sejam derramadas para todos vocês e Deus lhes abra o entendimento às Escrituras, assim como lhes abriu o entendimento às Escrituras a todos os que naquela ocasião encontraram discípulos de João nesse tempo dos apóstolos, e eles, com muita alegria e regozijo, receberam todas as bênçãos que ele trouxe em sua vinda no meio do povo hebreu, e eles, ou seja, os discípulos de João receberam o Espírito Santo. Eles não compreendiam muitas coisas do programa divino, mas vejam vocês como o Espírito Santo operou para que esse grupo, que permanecia sob o ensinamento do precursor João Batista, recebessem as bênçãos do precursado, o qual foi Jesus. E como Deus operou nesse tempo, no meio do povo hebreu, no cumprimento da vinda do Messias, da vinda do precursado, o irmão Branham nos disse que seria paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, vejam que o sétimo selo, ele disse, seria de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria, diz no livro dos selos, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, ou seja, lá no meio, em Roma, no meio desse líder lá, como muitos pensaram que a primeira vinda do Senhor ia ser revelada no meio dos Césares, dos fariseus e os saduceus, e não veio em nenhum desses grupos. E ele disse, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como o nascimento de João. E como o nascimento de Jesus lá no estábulo. Ou seja, que isso que o reverendo William Branham não pôde abrir, que foi o sétimo selo, o qual é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque vejam vocês, se há um precursor, tem que ter um precursado, obrigatoriamente. Lá houve um precursor, João Batista, e veio um precursado, Jesus. Agora vejam vocês que, quando ele diz que Jesus não coloca seus pés na terra, ele se refere ao corpo glorificado que Jesus recebeu. Porque quando um corpo já é glorificado, já a obra no meio da raça humana não se pode realizar em um corpo glorificado, enquanto está sob esse reino gentil. Tem que Deus, se vai atuar novamente por meio de um ministério que já atuou e se foi, então, o que faz é, volta a operar esse ministério que está, ou que esteve nessa pessoa. Como foi no tempo de Elias. Depois vejam vocês, não ungiu a Azael por rei da Síria, e a Jeú por rei de Judá, nem de Israel, e qualquer um podia dizer, não.
Deus disse que ele era quem tinha que ungir a esses reis. Mas vejam vocês, o espírito de Elias repousou sobre o próximo, qual foi chamado Eliseu. Não podia vir Deus trazer novamente esse corpo, onde estava operando o ministério de Elias em sua primeira manifestação, voltar a trazê-lo para realizar essa obra. Ou seja, como dizemos, Deus o levou e, se esqueceu terminar esse trabalho, vamos trazê-lo novamente. Não é assim. Deus sempre atua neste planeta Terra por meio de um ser humano. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E no tempo de Elias, quando os filhos dos profetas viram tudo isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Mas vejam vocês que depois tentaram buscá-lo. E ele, pois, para que não... Já era tanta insistência, vão para ver se encontram. Pensava que estava por ali, escondido, em algum lugar tinham levado. Mas vejam vocês, não encontraram, não tinha ido de frente. O ministério de Elias, em sua segunda manifestação, estava em Eliseu. Agora sim aconteceu com esse ministério de Elias em todas as ocasiões onde Deus operou. Operou o ministério de Elias também em João Batista, e ele foi mencionado por Jesus, que disse que ele era esse Elias que viria antes da vinda do Messias. Agora vejam vocês como, quando perguntaram, quando os discípulos desceram do monte da transfiguração, São Mateus 17, ali perguntaram de que não viria Elias primeiro? E então ele diz, na verdade Elias já veio. Na verdade Elias virá. Vamos buscá-lo um momentinho aqui. Essa escritura. São Mateus 17, versículo 9 diz: Jesus les mandou, dizendo: não digais a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro. E aí se refere a Elias em sua quarta manifestação, porque ele diz, e restaurará todas as coisas. Agora recordem que o Elias é um ministério, o ministério de Elias é um ministério restaurador, do qual, no estudo de ontem, domingo, ou antes de ontem, diante de ontem, no domingo 2 de março, domingo 2 de março, nesse estudo, se falou desse ministério de Elias, restaurando, e vemos também o ministério de Elias em sua quinta manifestação, restaurando, é o ministério restaurador. Agora veja, ele diz, mas vos digo que Elias já veio, e não o conhecerão. Aí está falando de João, vejam, esse é o ministério de Elias, o qual estava sendo operado pelo Espírito Santo em João Batista. Agora vejam vocês que quando o irmão Branham nos fala que o sétimo selo era em uma maneira tripla, ou é em uma maneira tripla, ele aí está nos falando que é o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Os três ministérios operados pelo Espírito Santo em um homem. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E o Espírito Santo pode operar o ministério que ele desejar em um profeta. Por isso, verão Elias, verão Moisés e verão Jesus. Ou seja, os ministérios sendo operados. E quando diz que
Não verão Jesus colocando seus pés na terra, nesse corpo glorificado, mas sim verão o ministério de Jesus. Ou seja, é o ministério do ungido. Porque Jesus foi feito Senhor e Cristo. E Cristo é, ou significa Messias, ungido. E, na visão da carpa, a qual nosso irmão Branham nos falou, que ele viu ali a coluna de fogo falar com outra pessoa, ou seja, a coluna de fogo que estava no irmão Branham, ele disse que voou dele e estava falando com alguém mais acima, e mais acima, depois da sétima era, é a era da pedra angular. Porque o anjo, quando disse ao irmão Branham, tua mensagem será precursora da vinda do Senhor, da minha vinda, ou da vinda do Senhor, pode dizer das duas formas. É esse instrumento no qual o Senhor prometeu enviar antes da vinda do Senhor, como foi João Batista. E o irmão Branham foi esse ministério operado pelo Espírito Santo, o ministério de Elias, em sua quarta manifestação. Agora vejam que é o ministério de Elias, o qual neste tempo final estaria acompanhando Moisés, porque são as duas oliveiras. Agora, quando ele vê a coluna de fogo falando com alguém mais acima, por isso ele dizia, vejam a era que vem, ou seja, essa era de pedra angular, e ele também nos falava dessa era eterna, dessa era judaica, que é fora das eras da igreja, fora da dispensação da graça, que é onde Deus estaria operando esses ministérios, onde primeiramente seria para dar a fé de rapto aos escolhidos de Deus, essa igreja noiva que estava pronta para rapto, o qual o irmão Branham nos diz que ainda diz, a igreja noiva necessita um avivamento, um despertamento. E ele dizia, são necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Onde ia estar essa fé de rapto e esse avivamento final? Nos trovões. E os trovões foram prometidos que seriam dados em era de pedra angular. Diz que apenas temos suficiente pé para a cura divina. E diz, necessitamos essa fé de rapto. Ou seja, que no tempo do irmão Branham não havia essa fé de rapto, do qual, nessas mensagens que falamos neste final de semana, podem buscar mais informação do que Deus esteve nos dando e mostrando, e o tempo onde estamos vivendo, e que é a obra, e qual é a obra que Ele está realizando. Somente aqui estamos dando uma saudaçãozinha e tocando alguns pontos por cima. Já vocês escutaram alguns áudios e também o que leram dos estudos bíblicos, o que Deus esteve nos mostrando e trazendo, porque tudo o que Ele prometeu é o que Ele está cumprindo. E Ele disse que a manifestação final, onde ele foi levado a uma grande carpa, seria essa obra final, onde viu pregação, viu cura, espirituais e físicas, viu fila de oração. Tudo isso tem cumprimento espiritual e também tem cumprimento físico. Porque vejam vocês, ele quis descer a essa atividade. Portanto, é algo tangível. Viu um quartinho de madeira, viu uma maca
sendo empurrada dentro do quartinho, viu também quando saiu a pessoa que estava deitada, ou melhor, ela empurrando a maca para fora, ou seja, que tudo era algo do comum, do povo, do que comumente se vê neste planeta Terra. Agora vejam vocês, na sexta dimensão, não há macas, porque lá tudo é perfeito, lá não há ninguém doente. Ou seja que isso está sendo visto em uma dimensão tangível, como o é luz, tempo e matéria, que são as três dimensões de onde vivemos, e vemos essas coisas que somente há nessa dimensão. Na sexta dimensão também. É algo tangível, mas é algo perfeito. Ele diz que beliscava e sentia quando ele foi lá. E se fala a passarinhos, a árvores, a tudo, mas há coisas ali que não há aqui. Por exemplo, lá não come, não se dorme, ou seja, não há alimento para comer, mas quando eles disseram que iriam descer, tomaremos corpos e então comeremos, ou seja que, vejam, já aí tem algo que lá não há. Lá não há comida. Assim, tangível. Também não há macas, não há muletas. Não há carros, não há automóveis, do qual no milênio também não vai ter. Carros, nem aviões, nem nada disso. Agora vejam vocês como ele, ao ver essa atividade, podemos ver todos esses elementos, os quais nos mostra que é algo tangível. E também, como eu lhes disse, se cumpre no campo espiritual. Agora, já para o final, vai estar se cumprindo no campo físico, o qual já começou com a construção dessa grande carpa que já está em operação aqui em Cayey, Porto Rico. Já está a carpa. Já está o lugar onde ele viu um vale, um rio. Tudo, e todos esses detalhes ele já tinha dado. E veja como Deus moveu todas as coisas nessa trajetória até chegar ao lugar onde o irmão Branham viu. E já há pregação, e já há todas as coisas correspondentes ao cumprimento do que ele viu em visão. Ele foi transportado. Agora, depois, vejam vocês que ele desceu com o anjo, e já aí fala isso, nos fala isso de ressurreição. Portanto, tudo o que Deus está realizando neste tempo final e o que ele prometeu, foi falado pelo Espírito Santo pela boca do reverendo William Branham, o qual foi precursor da vinda do Senhor, e está sendo realizado, se cumprindo neste tempo final. Deus está realizando o que ele prometeu, e o que ele prometeu, ele é fiel para cumpri-lo. Portanto, já estamos chegando ao final de tudo que foi precursado, e Deus está cumprindo de uma maneira tão simples que já, vejam vocês, os últimos que estiveram vendo são os seguidores do nosso amado irmão William Marion Branham. Não somente vocês, mas em muitos lugares já estão também escutando. Depois também a terceira etapa, pelo qual a terceira etapa é para a Igreja Noivos Perdidos, as fátuas, os 144 mil, vem para todos os grupos. Todos os grupos estão sendo impactados e vão sendo impactados gradualmente. E o importante é receber o que Deus tem para cada grupo. E
obter os benefícios da terceira etapa, porque ninguém deseja se perder. Todos desejam viver eternamente, e Deus deseja que todos vivam eternamente. Agora vejam vocês como Deus, quando promete operar um ministério e operar o Espírito Santo, 2 ou 3 ministérios ao mesmo tempo, o pode fazer por meio desse profeta que ele envia. E esse é o mistério grande do sétimo selo. O mistério que já está sendo dado a conhecer, está sendo mostrado pela palavra, pela mensagem do irmão Branham, o qual é o fundamento da obra que Deus está realizando neste tempo final. Por isso é bom ter o livro dos selos, eras, citações e as mensagens do irmão Branham, porque aí poderão encontrar tudo o que Deus prometeu que seria sua vinda e como seria. Mas ele disse na mensagem Deus em simplicidade que seria de uma maneira tão humilde, tão simples, que se não vigiarmos, passariam despercebido e não veriam, pela forma tão simples que ele estaria cumprindo. Já estamos vivendo nesse tempo onde todas essas promessas e profecias estão se cumprindo. E de um momento a outro, o povo hebreu o receberá completamente como nação. Eles já estão vendo, e a boa relação com eles, portanto, tudo isso está se movendo no programa divino em uma maneira bem simples. E também vemos como o que ele prometeu para realizar neste tempo, Deus o está cumprindo por meio desse instrumento, desse véu de carne no qual ele prometeu cumprir sua vinda. Um de vossos irmãos, um nascido de novo. Agora vejam vocês o porquê. Tudo que pudermos entender com nossa mente não era a forma onde, como Deus iria realizar, porque quando ele dizia percorrerei este caminho outra vez, muitos pensavam é que o irmão Branham ia voltar, ou vai ressuscitar e vai realizar tudo isso. Se Deus se leva um corpo que um ser humano operou e o leva a descansar, não volta com esse corpo a realizar uma obra nessa dimensão terrena, enquanto está vivendo em e sob este reino dos gentios. Sempre Deus operou desde Adão para cá por meio de um ser humano. Já quando estivermos todos em corpos eternos e glorificados, onde será uma provadinha nada mais esse poder nesses 30, 40 dias, e depois que passarmos a ceia das bodas do Cordeiro, regressaremos à Terra e estaremos nesse glorioso reino milenial, e aí sim vai estar se realizando uma obra celestial nessa dimensão. E aí sim, esses corpos eternos e glorificados estarão realizando uma obra gloriosa. E depois a eternidade mais ainda. Mas tudo será em uma forma progressiva, assim que podemos ver que estamos já no tempo onde todas essas promessas estão sendo cumpridas e podemos dizer que está nos acabando o tempo. Assim que ministros, companheiros, em frente e preparando vossas congregações com tudo que Deus está nos dando e que o povo africano esteja presente, tanto ministros como irmãos, na era da pedra angular e sejam parte dessa noiva escolhida de Deus que será transformada, raptada, porque todos os escolhidos de Deus receberão a vinda do Senhor. Até do grupo do irmão Branham, há um grupo que vai
recebê-lo. E eu sei que na África há ministros irmãos que estão ordenados por Deus, pré-ordenados por Deus desde antes da fundação do mundo, para receber a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, com seus anjos. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder estar nessa forma, assim, em áudio, para saudá-los, a todos vocês, hoje, terça-feira, 4 de março deste ano, 2025. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.